E se o envelhecimento não fosse, assim, uma via de mão única, sabe? Se houvesse uma forma não só de, sei lá, frear o relógio biológico, mas talvez até de dar uma marcha ré. Parece coisa de filme, né? Mas é tipo a aposta central de uma startup que está dando o que falar. Hoje a gente vai investigar a fundo a Retro Biosciences. Ela foi fundada em 2021, já com um investimento inicial bem forte do Sam Altman, sabe, o cara por trás do ChatGPT. E a missão deles é, no mínimo, ousada: adicionar 10 anos de vida saudável pra gente. O carro-chefe inicial dessa empreitada toda é uma pílula experimental chamada RTR-242. É um campo fascinante, né? Mistura biotecnologia de ponta com uma ambição que é quase filosófica. A gente vai analisar a ciência por trás dessa pílula, especificamente o mecanismo de reciclagem celular, a tal da autofagia. Mas não só isso, né? Vamos tentar conectar os pontos, como que a inteligência artificial está acelerando essa busca e por que bilionários como o Altman e o Jeff Bezos estão botando fortunas para decifrar e, quem sabe, até controlar o processo de envelhecimento. Certo. Então a promessa é realmente enorme. Vamos mergulhar nessa história para entender o que tem de concreto por trás dessa busca por mais tempo e principalmente mais qualidade de vida, né? O ponto de partida é uma coisa que todo mundo conhece, infelizmente. O envelhecimento traz um fardo pesado, né? Principalmente com doenças tipo Alzheimer, Parkinson, que impactam milhões de vidas. É quase como se a gente aceitasse esse declínio como, inevitável. E é justamente essa ideia de inevitabilidade que a Retro Biosciences, com aqueles 180 milhões de dólares iniciais do Sam Altman, quer desafiar. A meta não é só gerenciar o envelhecimento, é redefinir o negócio. Exato. E, biologicamente falando, um dos mecanismos que perde eficiência com o passar dos anos é justamente a autofagia. A gente pode imaginar como se fosse o serviço de limpeza e reciclagem das nossas células, sabe? Quando ele desacelera, o lixo celular, tipo proteínas defeituosas, começa a se acumular. E esse acúmulo é particularmente ruim no cérebro, está diretamente ligado ao desenvolvimento dessas doenças neurodegenerativas. A Retro aposta que reativar esse processo pode ser uma chave mestra, entende? Então a ideia não é criar algo totalmente artificial, mas sim, restaurar uma função natural do corpo que se perdeu com o tempo. Isso muda um pouco a perspectiva, né? Precisamente. Não se trata de introduzir um elemento estranho no sistema. É mais encontrar uma forma de, lembrar as células a fazerem o trabalho que elas faziam melhor quando eram mais jovens. É um ajuste fino num sistema que já existe, sabe? Entendi. E é aí que entra a tal pílula RTR-242. A proposta, então, é que ela funcione como um catalisador para essa autofagia, um sinal para reativar o modo faxina celular. O CEO da Retro, o Joe Betts-LaCroix, ele fala não só em desacelerar, mas em rejuvenescer biologicamente. Parece bem audacioso falar em rejuvenescimento com uma pílula, né? Sim, é ousado. Eles já estão se preparando para testes clínicos em humanos, lá na Austrália. A previsão é começar ainda em 2025. Tá perto. O mecanismo proposto é realmente o ponto central da discussão. Se essa RTR-242 conseguir, de fato, restaurar a autofagia de forma segura e eficaz em humanos, aí, teoricamente, ela poderia ajudar a eliminar aquelas proteínas tóxicas associadas a Alzheimer e Parkinson. O impacto disso seria, assim, monumental. E a meta que eles falam de adicionar 10 anos de vida saudável, isso é algo que merece muita atenção. Colocar isso em perspectiva ajuda a gente a entender a magnitude da coisa. Porque a gente ouve muito falar sobre a busca pela cura do câncer ou de doenças cardíacas, que já seriam avanços incríveis, claro. E são, com certeza. As estimativas sugerem que, por exemplo, a cura total do câncer poderia adicionar uns 3 anos à expectativa de vida média global. A cura de doenças cardíacas, talvez 4 anos. São ganhos importantíssimos, sem dúvida. Mas 10 anos de vida saudável? Poxa, isso representaria um salto qualitativo na saúde pública de proporções históricas. Mudaria fundamentalmente nossa trajetória de vida. Não é só viver mais, é viver bem por mais tempo, né? Essa é a chave.
Sim, essa ênfase no saudável é crucial mesmo. Mas a Retro não está colocando todas as fichas nessa única pílula, né? Pelo que entendi, a estratégia deles é mais ampla. Sim, e isso é bem interessante do ponto de vista estratégico deles. Eles têm outras linhas de pesquisa bem importantes rolando. O RTR-890, por exemplo, foca na criação de novas células-tronco sanguíneas a partir das células do próprio paciente. A ideia é usar isso para tratar doenças como leucemia. E tem também o RTR-888, que explora terapias com células-tronco para doenças do sistema nervoso. É uma abordagem assim com várias frentes, sabe? Não é uma aposta única. Faz sentido. E nesse cenário todo, entra um elemento que hoje parece estar em todo lugar, a inteligência artificial. A parceria com a OpenAI, de onde veio Sam Altman, parece ter um papel bem significativo nisso tudo, né? Definitivamente. Essa colaboração gerou a GPT-4B Micro, que é uma IA treinada especificamente para desafios biotecnológicos. E os resultados, olha, são impressionantes. Ela conseguiu otimizar a expressão de marcadores genéticos ligados à reprogramação celular, que é um processo-chave para reverter o envelhecimento das células, aumentando a eficiência em 50 vezes? Caramba! Isso é uma aceleração brutal em termos de pesquisa e desenvolvimento. Quer dizer que experimentos que talvez levariam meses, anos, podem ser feitos em dias ou semanas, é isso? Exatamente. A IA não está só analisando dados, ela está ajudando a desenhar os próprios experimentos, a prever resultados, a identificar os caminhos mais promissores, tudo com uma velocidade que era impensável há poucos anos. Isso reduz custos, acelera as descobertas e é um exemplo muito claro de como a IA está se tornando uma ferramenta indispensável na fronteira da inovação médica, especialmente nessas áreas super complexas como a biologia do envelhecimento. E essa movimentação toda da Retro, do Altman, ela não acontece no vácuo, né? Ela se insere num contexto maior, numa verdadeira corrida lá no Vale do Silício e em outros centros de inovação pela longevidade. A sensação é que desvendar o envelhecimento virou tipo um novo santo graal da tecnologia. Sem dúvida nenhuma. A Altus Labs, por exemplo, que é apoiada pelo Jeff Bezos, é outro exemplo bem famoso. Já levantaram mais de 3 bilhões de dólares. É muito dinheiro. A própria Retro, como você mencionou, está buscando agora 1 bilhão de dólares na próxima rodada de financiamento deles. Se a gente olhar para as últimas 2 décadas, estima-se que investidores de peso, como o Peter Thiel, Mark Andreessen, além do Altman, injetaram aí cerca de 5 bilhões de dólares. Dá uns 27 bilhões de reais, mais ou menos, em pesquisas focadas em estender a vida humana. Alguns falam abertamente em metas como chegar aos 150 anos. É uma ambição em tanto. E quais seriam as motivações por trás dessa corrida bilionária toda? É só o desejo pessoal de viver mais, de não envelhecer, ou tem algo mais em jogo aí? Olha, eu acho que é uma combinação de fatores, sabe? O interesse pessoal é inegável, claro. Quem não gostaria de viver mais e melhor? Mas há também a percepção de um mercado potencial gigantesco para terapias que consigam retardar ou até reverter o envelhecimento. Dinheiro fala alto. E talvez no nível mais profundo é também uma resposta a um desafio demográfico global. O envelhecimento da população mundial. A previsão é que o número de pessoas com mais de 60 anos vai dobrar nas próximas 3 décadas. Isso traz implicações sociais e econômicas enormes, né? Entendi. Então aquela visão de alguns investidores, como o Vinod Khosla, de fazer uma pessoa de 70 anos ter a vitalidade de uma de 40, não é só uma fantasia tecnológica, mas talvez uma possível solução para desafios futuros da sociedade? É essa a aposta que eles fazem. Se você consegue manter as pessoas saudáveis e produtivas por mais tempo, talvez consiga mitigar alguns dos problemas associados a uma população mais envelhecida, como os custos crescentes de saúde, a redução da força de trabalho. Claro que isso abre um leque de questões éticas e sociais bem complexas, né? Sobre acesso a essas terapias, quem vai poder pagar, o impacto no mercado de trabalho, nas aposentadorias, são muitas perguntas. Mas a visão que move isso tudo é essa: transformar radicalmente a experiência humana do envelhecimento.
Bom, recapitulando um pouco a nossa conversa, então. A gente tem a Retro Biosciences, que é impulsionada pelo Sam Altman, com essa meta super ambiciosa de adicionar uma década de vida saudável pra gente, começando com a pílula RTR-242, que visa restaurar a autofagia celular, aquela limpeza natural. E vimos que os testes em humanos estão bem próximos de começar. Exato. E a gente destacou também como a inteligência artificial, tipo a GPT-4, o Turbo, Micro, está turbinando essa pesquisa, permitindo avanços numa velocidade sem precedentes. E contextualizamos tudo isso dentro dessa tendência maior, a busca bilionária pela longevidade, que é movida por uma mistura de interesse pessoal, potencial financeiro e também desafios demográficos globais. Essa combinação de biotecnologia avançada e IA está realmente empurrando as fronteiras do que a gente pensava que era possível em relação ao envelhecimento. É impressionante. Exato. A ciência está avançando muito rápido e a capacidade de intervir no processo de envelhecimento parece cada vez mais plausível, né? Menos ficção científica. Isso nos leva a uma reflexão final, talvez a mais importante de todas. Se essa busca for bem-sucedida, sabe? Se a gente realmente puder estender significativamente não apenas a duração, mas a qualidade da nossa vida, como isso reconfigura tudo? Como seria uma sociedade com muito mais gente vivendo bem aos 80, 90, talvez 100 anos? Como a gente lidaria com carreiras, relacionamentos, recursos e até com o próprio sentido que a gente dá para a vida? É uma pergunta que vai muito além da biologia e da tecnologia, né? E nos convida a pensar sobre o futuro que a gente está construindo. Fica aí para a gente pensar.